Olha, eu vou falar uma coisa. Se eu te perguntar, você lembra que dia Dilma foi diplomada em 2010? Você provavelmente vai falar que não. Lembra do Bolsonaro sendo diplomado em 2018? Do Temer em 2016? Do Lula em 2002? Não, né? Esse é o tipo de evento que nunca teve destaque algum. Só quem dá importância tamanha a esse evento, que é apenas uma coisa protocolar, são os bolsonaristas. Por quê? Porque para eles, impedir a diplomação significa dar um golpe de Estado. Então a gente viu aí um bolsonarista, um bolsominion que inclusive está preso agora, que ele convocou mais de 900 mil CACs, né, os caçadores, atiradores e colecionadores de armas para impedirem a diplomação do Lula, que seria dia 19. E eu lembro que no dia que eu vi esse vídeo, eu vim aqui no canal e falei, gente, pessoal burro, a lei tá escrito que é até dia 19. Não quer dizer que é dia 19, vai ser antes. Com certeza vai ser antes. Aí, logo depois de falar isso, anunciaram para o dia 12. Pois bem, os bolsonaristas eram de tudo, mas chegamos ao dia. E nesse dia o Lula faz o anúncio. Ele fez na verdade o anúncio foi feito ontem, mas hoje está repercutindo em Brasília e está causando pânico no Bolsonaro, que é o anúncio do novo diretor-geral da Polícia Federal. O Lula já escolheu quem será o novo chefe da Polícia Federal e é o tipo de escolha que faz o Bolsonaro tremer de medo, tremer de medo. Eu tenho quase certeza que é um dos delegados que estava na fila aí para pedir a prisão do Bolsonaro. Eu falo sempre que olha, tem fila de delegados na Polícia Federal para ver quem vai pedir a prisão do Bolsonaro antes. É disputa lá. Quem vai ser o cara que vai pedir a prisão? Porque na hora que ele for preso, quem vai entrar nos livros de história é o que pediu a prisão. Então, vários querem. Esse talvez estivesse aí nessa fila, é o Andrei Rodrigues. O Andrei Rodrigues, ele já foi diretor de combate a entorpecentes no Amazonas, em Manaus. E ele é da região amazônica, ele sempre trabalhou em ações de combate a tráfico de drogas, tráfico de madeira, tráfico de tudo que você vê que os bolsonaristas fazem lá na região da Amazônia. Vamos lembrar, o Bolsonaro aparelhou os órgãos todos, inclusive a Polícia Federal, para que na região amazônica possam ser cometidos todos os crimes de tráfico de ouros e metais preciosos, ouro e metais preciosos, porque eles fazem garimpo ilegal lá. Isso muita gente não leva em conta, mas eu tô falando de um mercado bilionário, são alguns bilhões de reais por ano que esse pessoal tá lucrando. É muita grana mesmo, mais do que você imagina. O tráfico de madeira também, são muitos e muitos milhões, centenas e centenas de milhões de dólares todos os anos. E a Polícia Federal fazendo assim, ó, nesse exato momento. E o IBAMA, a FUNAI, que é contra os crimes contra os indígenas, tudo mais, contra os crimes que são contra indígenas, a FUNAI também está aparelhada, Bolsonaro aparelhou absolutamente tudo. Inclusive a ação da Polícia Federal do delegado Alexandre Saraiva, que foi a maior apreensão de madeira da história do Brasil. E por que foi a maior apreensão de madeira da história? Porque nunca os madeireiros imaginaram que eles pudessem cortar tanta árvore ilegalmente sem que nada acontecesse com eles. Eles falavam, pô, se eu fizer isso tudo vão me pegar. Então eles iam pouco a pouco. Quando chegou o governo Bolsonaro, já com o apoio do então ministro do Meio Ambiente, eles foram, liga tudo aí, porque todo mundo levando a sua parte, viu? Não pense que Bolsonaro, Salles, o ministro da Justiça, o pessoal que o Bolsonaro colocou na PF não leva a parte dele, que a gente está falando de mercados bilionários aí de tráfico. Inclusive, esses traficantes são ligados a traficantes de drogas. Lembre-se sempre disso. Tem até um senador bolsonarista, o Narcos Rogério, cujo assessor e braço direito está foragido até hoje por ligação ao tráfico de drogas na região amazônica. É só ligar os pontos, não precisa assim, nossa, fazer um monte de conjecturas para chegar à conclusão de que tá tudo interligado. Não, é só ligar os pontinhos. E aí, olha só, o Lula coloca um dos maiores combatentes a isso tudo na chefia da Polícia Federal. O Alexandre Saraiva deu uma entrevista pro Globo News. O Alexandre Saraiva é o delegado dessa maior apreensão de madeira da história, que o ministro Ricardo Salles, quando a madeira foi apreendida, ele correu para falar com o Anderson Torres, ministro da Justiça, com o Bolsonaro. Se reuniram os três ali e depois eles atuaram para tentar liberar a madeira ilegal. Vamos lembrar bem disso. Tá, o Saraiva deu uma entrevista no Globo News, ele estava quase chorando de alegria. Falou, o Andrei Rodrigues é um dos melhores nomes de toda a Polícia Federal. Ele falou, eu já trabalhei com o Andrei Rodrigues. Saraiva, que também é um delegado da Polícia Federal, que foi, lembre-se, ele foi afastado depois de cumprir o trabalho dele. Perseguido na Polícia Federal, ele responde por
procedimento interno que os bolsonaristas estão fazendo para persegui-lo. E aí ele fala, ó, colocaram agora talvez o melhor de todos ali, ou se não o melhor, um dos melhores de todos. E o André Rodrigues, ele foi chefe de um departamento da Polícia Federal que investiga crimes de fazendeiros na região amazônica. E segundo o Saraiva, esse crime vai de tudo, desde derrubar a floresta para plantar soja até moeda falsa, tudo mais. E ele é o cara que pega no pé desse pessoal que é cúmplice do Bolsonaro. O que tem de crime ligado diretamente ao Bolsonaro e a seus subordinados diretos, aí eu digo ministro da Justiça do Bolsonaro e o ex-ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles. O que tem de crime que a gente não sabe e que nunca foi investigado porque a Polícia Federal do Bolsonaro, essa parte está bem aparelhada e eles não deixam investigar, é uma coisa assim que não está escrito. A partir do ano que vem, o que a gente vai ter de revelação, e olha, eu vou falar, imagina o senhor Alexandre Saraiva e o seu companheiro de trabalho, que agora é chefe da Polícia Federal, pedindo, se eles não vão pedir a prisão do Ricardo Salles, mas é óbvio que vão. Porque todo mundo na Polícia Federal hoje sabe de uma coisa. Quem pedir a prisão do Renan Bolsonaro, do Carlos Bolsonaro, do Ricardo Salles e de outros cúmplices do Bolsonaro, vai ser perseguido. Todo mundo vai ser perseguido. A delegada Denise, que é a delegada do inquérito das fake news, ela tem, por decisão do Alexandre de Moraes, ela não pode ser afastada, ela não pode ser mudada de cargo, nem nada. Mesmo assim, isso pouca gente sabe, o Bolsonaro na Polícia Federal fez de tudo. Chegou num nível de que a perseguição contra ela... Olha que ela está protegida por ordem judicial do STF. Chegou num nível que a perseguição a ela foi tão grande que ela falou, olha, eu vou sair do caso, eu não aguento mais, não dá mais. Ofereceram para ela uma promoção, aí ela ia mudar de prédio. Aí ofereceram promoção para os agentes, todos que trabalham com ela no inquérito das fake news e dos atos antidemocráticos. Aí ela ia trabalhar num lugar, eles iam trabalhar em outro. Aí como eles iam estar em órgãos diferentes da Polícia Federal, falaram para ela, então muda os agentes do caso. Ela falou, não, eu quero trabalhar com o pessoal que eu tenho confiança. Aí falaram para ela, então faz uma gambiarra, você na verdade vai ficar lotada nesse prédio aqui, mas você trabalha no outro prédio lá com eles. Porém, isso era ilegal, ela não poderia estar lotada num prédio trabalhando no outro, ou seja, iam abrir uma sindicância interna contra ela, estavam armando uma armadilha. Aí ela falou, peraí, não tá dando, não tá dando. Ela reclamou e ela avisou o Alexandre de Moraes, vou sair do inquérito. Aí teve uma decisão do Alexandre, isso foi em 2020, viu? Durante a pandemia, quando estavam passando a boiada em tudo. Aí teve uma decisão do Alexandre e parou. Foi só ali que realmente ela conseguiu trabalhar em paz. Isso porque ela é uma delegada que está, de novo, ela tem uma ordem judicial protegendo, ela está protegida por uma ordem judicial da STF. Agora imagina os outros delegados, o Alexandre Saraiva fez o trabalho dele, ele falou, olha, para a gente fazer essa maior apreensão de madeira da história, a gente não podia avisar o IBAMA. Você consegue imaginar se você vai fazer uma apreensão de madeira e você não pode avisar o IBAMA? Por quê? Porque o IBAMA avisa os madeireiros. Esse é o nível de aparelhamento do Bolsonaro. Aí ele foi lá, fez a apreensão. É uma área do tamanho de Sergipe. Eu tô falando, Sergipe é o menor estado do Brasil. Não interessa, é do tamanho de um estado. A área é maior que muito país por aí da madeira que foi árvores cortadas da Amazônia. Tá. Aí o que acontece? Afastam o delegado e aí abrem sindicância contra ele por abuso de poder. O delegado que prendeu o ex-ministro da Educação também afastado. Foi afastado, aí colocaram ele numa área que não tem nada a ver com o crime que ele está investigando. Ou seja, jogam um monte de trabalho para ele, que se ele não fizer, ele vai ter que responder sindicância interna. Ou seja, ele vai ser processado internamente e pode perder o emprego. Para que ele não tenha tempo para investigar os pastores que o Bolsonaro indicou para pedir propina no Ministério da Educação. Agora você imagine o senhor André Rodrigues, novo chefe da Polícia Federal, assumindo a PF e acabando com toda essa interferência política. Porque segundo o Alexandre Saraiva, não vai ter caça às bruxas, porque o André Rodrigues não é disso. Mas ele vai blindar a Polícia Federal de todo tipo de interferência bolsonarista. Eu vou falar, acabou pro Bolsonaro. Esses delegados todos que estavam falando, pô, em 2023, você e eu a pedir a prisão desse maldito. Precisa um juiz, claro, o delegado pede a prisão. Um juiz tem que autorizar. Mas você e eu a prender esse maldito. Estavam todos assim, mas vamos ver quem o Lula vai indicar.
Quando sai a indicação do Andrei Rodrigues, fogos de artifício. Todo mundo falou, pô, agora vai. Agora esses bolsonaristas que estão aparelhando tudo, que não deixam ninguém trabalhar, vai cair 1 a 1. Vão todos voltar para os seus cargos originais, que é delegado ou alguma coisa assim, e ficar lá. E serem cada vez mais afastados. E aí eles é quem vão responder sindicância interna, porque eles estão protegendo criminosos. Tem todo o meu apoio aí, Andrei Rodrigues e delegados da Polícia Federal. Façam seu trabalho com ênfase. Falou.